Os sinais bíblicos sobre o tempo do fim estão se intensificando. Todos os dias vemos notícias onde podemos ver claramente o cumprimento das profecias bíblicas. Nunca se falou tanto na internet sobre esse assunto e isso tem feito com que cada vez mais pessoas se interessem por ele. E uma das questões que mais tem gerado curiosidade nas pessoas é qual ano isso acontecerá. Até por isso, cada vez mais tem se ouvido falar em datas específicas e a que mais se ouve falar no momento é sobre o ano de 2023. Mas afinal, o que tem de realidade em tudo isso? O que esperar para 2023? Que as profecias acerca do tempo do fim estão se cumprindo não é mais novidade para quem lê a Bíblia Sagrada. Basta nós ligarmos a TV ou o rádio e ouvir o noticiário que nós vamos ver que muitas notícias estão batendo diretamente com aquilo que a Bíblia dizia que iria acontecer nos tempos do fim. Porém, o que está acontecendo agora é que por causa disso muitas pessoas estão aí tentando colocar uma data que Jesus irá voltar ou que irá começar a grande tribulação. E para isso, usam-se dos artifícios diversos, né? Olham para certos grupos da sociedade, olham para certas nações, olham até para dentro da Bíblia e tentam fazer ali um entendimento errôneo do que diz a palavra de Deus. E a verdade é que muita gente está confuso por causa disso. Eu quero te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Antes apenas eu quero pedir a sua ajuda mais uma vez com o seu like e te convidar, se você não é inscrito, para se inscrever aqui no canal. Dito isso, vamos ao vídeo. Nos últimos anos, especificamente de 2019 para cá, nós realmente temos visto muitos sinais bíblicos se intensificarem. Fome, pestes, batalhas, catástrofes naturais, terceiro templo sendo construído em Jerusalém, apostasia, esfriamento, e isso tudo nos mostra que o tempo do fim está cada vez mais próximo e que o princípio das dores está se intensificando. E com isso, alguns grupos que podem ser considerados importantes para o cumprimento da profecia bíblica estão sendo mais observados. Pelo menos 3 textos bíblicos que relacionam o anticristo com o templo em Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 24, versículo 15 e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 2, verso 3 e 4. Depois você dá uma lida aí na sua casa. Logo, quando se fala então numa construção ou numa reconstrução de templo em Jerusalém, todos os cristãos que acreditam no arrebatamento da igreja voltam os seus olhos para lá. Afinal, o palco onde vai se cumprir uma das profecias está sendo reconstruído. Somando-se a isso, quando um rabino importante diz que vai apresentar ao mundo em 2023 o Messias, entre aspas, porque nós sabemos que o Messias já veio e se chama Jesus Cristo, aí é que todo mundo fica de orelha em pé, porque todo mundo entende que aqueles que os judeus vão receber como Messias será o anticristo. E os rabinos disseram que vão apresentar esse Messias a partir de 2023, durante a Páscoa judaica do ano 2022, como o pastor Claudinei, que esteve lá em Israel durante a Páscoa, nos alertou em entrevista ao nosso canal. Agora em Israel, né, eu sempre estou em contato com o pessoal lá e muitas pessoas que estão aqui sabem, né, vocês que gostam de estudar sobre escatologia e voltando sempre a olhar para Israel. Os rabinos ortodoxos estão se reunindo no Muro das Lamentações e muitos deles já estão comentando que até 2023, né, do mês de Elu, né, do mês de Elu, que é setembro em diante, né, que é o mês que nós estamos vivendo aí no ano do jubileu, de setembro em diante, pode a qualquer momento eles apresentarem o Mashiach, apresentarem na mídia mundial quem é o Mashiach, né? Segundo eles, o Mashiach já está entre nós. Segundo os judeus ortodoxos, o Mashiach já está entre nós e só falta alguns detalhezinhos para ele ser apresentado. Eu acredito que quem está falando isso não é o pastor Claudinei. Ele ouviu isso da boca de rabinos ortodoxos ali em Israel. O pastor Claudinei é um homem de Deus e ele acredita que Jesus vai voltar a qualquer momento, assim como diz a Bíblia. Um outro grupo que tem sido bastante observado são os satanistas. Afinal, o reino do anticristo ou o governo do anticristo será sobre tudo aquilo que é contra Deus. E quando eles dizem então que vão fazer a abertura de portais, que vão fazer um evento enorme em 2023, aí que ele deixa muita gente de orelha em pé. Como nós vamos ver o ex-satanista Daniel Mastral declarar em um podcast a qual ele participou. Vários planos, assim. Então, assim,
Eles acreditavam no Apocalipse, né? No Apocalipse, que é descrito na Bíblia e tal. Eles põem uma data específica? Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei, quando acaba eu não posso te afirmar quando não, acaba. Não, mas, no calendário assim, deles. No calendário deles começa o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a 2 anos. É. Pô, e a gente achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa porra dessa pandemia. Não, vai vir uma pior. Uma né? pandemia pior? O plano era esse. Entendi. Não sei, Mas até o que então... há de verdade em tudo isso? A primeira coisa que nós devemos entender é que a Bíblia Sagrada, ela está acima de judeu ortodoxo, acima de satanista, acima de crente, acima de qualquer coisa. Então nós devemos analisar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E não é de hoje que esse assunto vem gerando curiosidade nas pessoas. Na época de Jesus, as pessoas já estavam curiosas, ele nem tinha ido, e as pessoas já estavam curiosas para saber quando ele ia voltar. E ele alertou por várias vezes sobre esse tempo. E quando ele falava sobre data específica, sabe o que ele dizia? Vamos ler em Evangelho do Marcos, capítulo 13, verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A Bíblia é bem clara que ninguém sabe, somente o Pai. Ah, mas os judeus eles estão prometendo apresentar o Messias até o ano de 2023, o Messias deles é o Anticristo. Não obrigatoriamente. Se você der uma gugada aí, você vai ver que no século II eles já erraram. Eles apresentaram um homem chamado Simão Bar Cabó, que eu vou colocar aqui por escrito para depois você procurar no Google, como o Messias no século II. Mas se ele era o Messias, então por que eles estão aguardando até hoje o Messias? Então eles erraram naquela época, né? Como eles erraram naquela época, eles podem errar novamente. O único que sabe a data é o Pai. Se os anjos que estão no céu, se o Filho não sabia, da mesma forma, meu irmão, os satanistas sabem menos ainda. O que eles sabem é que eles estão olhando as coisas acontecerem, e isso é uma realidade. Eles sabem que o tempo está se aproximando. O tempo. Porque como nós, eles também leem a Bíblia e sabem do que vai acontecer no futuro. E aguardam e anseiam por isso. Mas eles não sabem quando vai ser o dia, quando vai ser a hora, em que ano vai acontecer. Ah, mas tem profecias de profetas que disseram que em 2023 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não estou falando que as profecias elas são falsas, até porque eu nem sei quais são as profecias. Mas Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar no ano de 2023. Nenhuma profecia que foi entregue por algum homem ou mulher que se diz profeta nesse tempo, ele pode impedir que Jesus volte, porque a Bíblia Sagrada está acima de qualquer profecia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida a respeito da volta de Jesus ou de algum texto bíblico, deixa aqui nos comentários. Se eu puder, eu vou te responder.